3, o programa Exerça Sua Fé. Abra comigo em Atos capítulo 13. É uma passagem que nós conhecemos. Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre a proposta de Deus ao longo dos tempos. Ok? E como a gente lida com isso. É muito importante, né? A gente vai ler uma passagem que nós vemos aqui uma igreja, em termos de liderança, muito consciente, gente, da pessoa de Deus, né? Muito consciente da ação do Espírito Santo, do comando do Espírito Santo. Na verdade, Jesus ele está no comando, ele sempre teve e jamais deixará de estar. Você crê nisso? Ele é a cabeça para a eternidade. Não adianta substituir, porque é ele que está mandando. Então a igreja, ela tinha muita sensibilidade para reconhecer isso, reconhecer os momentos. E talvez seja isso aí a maior nossa dificuldade, porque às vezes nós estamos sempre assim, gente, nós estamos indo de um ponto para o outro, já reparou? Então nós chegamos até aqui, mas nós agora estamos com uma expectativa, uma proposta para ir para lá. A gente está sempre fazendo essa caminhada. Então, nós temos que aprender o momento de todas as coisas. Aqui me chama a atenção uma coisa que nós vamos ler, mas nós temos que aprender a entender o momento de todas as coisas, a não ser adiantado, nem também atrasado. Se eu estiver um pouco atrasado, é melhor que eu não perdi Deus, mas se eu for adiantado, não vai dar certo. Mas esse tipo de reconhecimento, no teu coração, você é uma nova criatura. Quantas são novas criaturas aqui? O Espírito Santo está aí dentro de você, ele começa a mexer em você. Só que a gente tem que descobrir isso na prática, esse tipo de percepção. Muitas vezes, olha só que coisa interessante, né? Muitas vezes a gente fica lá numa antecipação, né? Será amanhã? É depois? Tem que ser segunda-feira. Isso precisa ser resolvido na terça. É até quarta-feira, Senhor, é o meu prazo para ti. E tal. E geralmente a gente fica assim, né? E as coisas não acontecem, a gente fica meio ali, e daqui a pouco a gente fica pensando, no meu caso, eu acho que Deus esqueceu e tal. Há uma fragilidade muito humana, né? De não perceber que Deus ele trabalha através de processos e através de tempos. Deus tem um processo na tua vida. Ele tem um processo, por exemplo, para você crescer, para você aprender dele, para eu e você sermos aperfeiçoados por Ele. Há um processo do qual nós estamos instalados. Esse é o segredo, é uma entrega a Ele, é assim mesmo. Nós entregamos a nossa vida para Deus e agora nós entramos num processo, onde não só Ele cumpre uma proposta que Ele tem para nós, como Ele também nos aperfeiçoa durante essa jornada. Diga aleluia. Então, às vezes, as situações de tempo, eu quero dizer isso para você, elas são muito disso. Parece que de um tempo, de uma situação que a gente possa estar vivendo, ou um momento, aquilo ali pode ser um grande progresso para nós em termos de aperfeiçoar, de aprendermos uma lição, porque esse é o conteúdo. Gente, olha só, eu estava falando lá em Ribeirão Preto com os alunos da Escola Atos, algo que está muito claro aqui na palavra, né? Eu estava conversando com o pastor Wesley, que ele tem ido comigo para lá, e a gente estava falando sobre isso, que Deus trabalha, o sistema do reino de Deus com o ser humano é um sistema educacional. É um sistema de formação. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, para o ensino, é a primeira coisa. Depois está falando para a repreensão, para o ajuste, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós somos assim, nós fomos colocados por Deus dentro do propósito que Ele tem para nós, para sermos formados, educados, na verdade, no sistema do reino. Diga amém. Não é só assim um conteúdo, eu quero isso demais, isso é um grande sonho meu, bacana, tudo legal, está aí instalado, mas tem algo que Deus está trabalhando. Eu falei para o pessoal, você tem que ser paciente no dia em que as coisas não estão tão legais. Nós temos que ser pacientes nos dias onde a gente gostaria de que as coisas estivessem mais avançadas, ou num outro estágio. Todo mundo quer passar de estágio, não aguento mais, e tal. Mas Deus trabalha ao longo de estágios, de processos. Ele vai fazendo isso. Hoje é um momento que você está vivendo, amanhã será outro.
Se nós tivermos sensibilidade para reconhecer e caminhar, é de tempos em tempos que Deus trabalha. Eu recentemente falei isso para vocês. Eu reconheço isso na minha vida muito claramente. Deus trabalha em processo de anos. E eu tenho uma marca muito grande de 10 anos. Mas não poderia ser de 6 meses? Eu ficaria mais feliz, cara. Que era mais rápido. Não é não? Mas não, por exemplo, eu tenho várias marcas de 10 anos na minha vida. Mas é assim que Deus trabalha. E nós temos que compreender que nós estamos na mão dEle, nós não estamos abandonados, e Ele está cumprindo um propósito na nossa vida. Gente, não tem coisa mais maravilhosa a gente poder chegar em casa, viu, Tony? Isso é importante. Toda vez que a gente chegar em casa e a gente ter paz, descanso no nosso coração, que nós estamos debaixo da vontade de Deus. A nuvem se levantou, ela está caminhando, nós estamos caminhando com ela. A nuvem parou, a gente parou e ela está com ela. A gente não permitir a nossa humanidade sair desse sistema de Deus. E nós não permitirmos sairmos de um processo. E muitas vezes, algum tempo, ele é até desagradável, que a gente não gostaria, mas há um grande aperfeiçoamento nisso. Eu tive um tempo, quando eu e a Deise voltamos dos Estados Unidos, né? Obviamente eu já era pastor, mas eu tive um tempo assim, nós tivemos um tempo mais ou menos de 3 anos assim, que a gente tinha uma expectativa de coração, e obviamente entende, eu estou falando por várias situações isso, mas a gente tinha uma expectativa de que agora, bom, beleza, então, pá, Jesus vai dar, pá, aquela largada para a gente, como é que é? É comigo mesmo. Só que a gente passou 3 anos, tipo assim, pé no freio, porque ele freou, e para a gente um reconhecimento assim, como se fossem os piores anos, em termos que parecia que a gente estava no réu, no inferno, de várias coisas acontecendo. Eu falei, não estou entendendo nada. Mas isso acontece, não porque eu estava fora da vontade dele, pelo contrário, porque eu me submeti. E agora, Senhor, o que eu faço? Qual é a segunda etapa, viu? Isso é importante. Qual é agora essa segunda etapa? O que eu vou fazer? Por mais que eu possa ter planos e várias coisas no coração, nós temos que nos submeter à direção dele. A vontade dele, a minha, de repente, era outra. Ok? Mas então passamos assim dias de muitas provas, de muitos testes. E muitas vezes a gente fica naquele tempo assim, falando, caramba, mas isso parece que é insuportável. Mas um dia nasce, um dia desce, mas um dia a gente vai continuando. A gente vê, quando a gente vê, passaram-se 3 anos e tal, aí chega um novo momento. Só quero que você saiba aqui nessa noite, quem está nos assistindo aí, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ele sabe muito bem como trabalhar. O segredo nosso é estarmos debaixo do mover dele. Você quer ver uma coisa bem interessante nessa passagem de Atos capítulo 13? E nós conhecemos que havia na igreja de Antioquia vários dons ministeriais. E as pessoas que estão aqui relatadas, inclusive Saulo, Barnabé. E aí nós vemos no verso número 2 que eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam jejuando, e disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse versículo é interessante porque a gente vê nitidamente aqui o comando da igreja na pessoa do Espírito Santo. Isso aqui é absoluto, e eles tinham sensibilidade para reconhecer isso. E a segunda coisa é que o Espírito Santo diz assim, agora. Então é agora. Então a gente reconhece que ele está no comando, é uma coisa muito importante, você tem que reconhecer, o Espírito Santo está no comando da sua vida, diga aleluia. Jamais tire isso da sua face, do teu coração, jamais, ele está no comando. Se ele está no comando, você vai chegar lá. Eu e você vamos chegar lá. Nós vamos completar essa carreira em termos de propósito. E o detalhe interessante é que ele também tem o cronômetro, porque ele chega e fala agora,
então é agora, não é para depois. E isso aconteceu no reconhecimento do meu coração ali em cima, quando ele falou algumas coisas para mim. Agora, olha que legal, depois diz assim, então eles estavam jejuando, e orando, e puseram as mãos sobre ele, e o quê? E os despediram. Mas há uma coisa bem interessante aqui, no verso número 4, que diz assim, enviados pela igreja, diga aleluia. Você está ligado, hein? E eu estou pegando o pessoal de Ribeirão Preto fácil. Ainda, porque eles estão dizendo assim para mim, pastor, não vai pegar mais. Não foi enviado pela igreja, porque não é um planejamento da igreja. Aí está escrito enviados por quem? Pelo comandante que mandou separar, agora é a hora, agora vai de acordo com o comando. Alguém está entendendo isso? Gente, isso aqui é uma das maiores seguranças da nossa vida. Obviamente, daqui por diante, a gente entende que essa igreja tinha tamanha percepção e sensibilidade para reconhecer isso. O apóstolo Paulo, então, daí para frente, a gente começa a ver as viagens e tudo que acontece, a gente vê ele poder chegar no final e dizer que, olha, eu completei a carreira, não? Eu guardei a fé, e agora está tudo certo. Então, isso é muito importante para a igreja. A gente tem vivido um tempo de uma igreja muito controlada pela uma humanidade, pelo humanismo muito grande, por uma força de estabelecer em termos de humanidade, de fazer acontecer muito grande. Isso não pode acontecer. A certeza das coisas fluírem no conteúdo de dar certo e serem estabelecidas está no comando do Espírito Santo e no momento dele. Diga amém. Ou a gente se submete e entrega isso, porque não é uma coisa que dá para entender com a mente, é uma coisa que é exercida por fé, porque eu creio, porque eu percebi que não é o momento, ou eu percebi agora é o momento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, isso bate na nossa porta todos os dias, em termos de caminhar para algo que Deus tem ou vem estabelecendo. Você sabe disso, né? Deus colocou no teu coração sonhos e muitas coisas que vêm dele, só que a igreja precisa descobrir, entender que as coisas que estão acontecendo dentro de mim, elas não são mais minhas. Eu virei, você também virou a fábrica dos sonhos de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão e traz uma proposta, a partir dali o coração de Abraão virou a fábrica do sonho de Deus. Ele só foi respondendo. Bom, a proposta de Deus é melhor? Não vou dizer nem que é melhor, ela é perfeita. Aí Abraão responde, mas onde ele estava? Muito bem, obrigado, que de repente ele estava lá no meio da família dele, trabalhava lá, tinha a casa dele, tinha o gado dele, mas o que Deus fez para frente era muito maior do que ele podia imaginar. Então agora a gente tem que aprender a cozinhar o nosso coração, se é que eu posso usar esse termo, debaixo dessa inspiração de momentos, de coisas que Deus colocou no nosso coração, e nós aguardarmos que aquilo acabe se tornando realidade, sem que eu faça na força do meu braço. Até os momentos de coisas acontecerem, é o Espírito Santo quem faz isso. Eu já tive algumas experiências na minha vida, eu já tive tempos de espera de coisas que Deus colocou no meu coração. Uma delas é ir para fora. Aquilo explodiu lá no finalzinho da década de 80 no meu coração. Muitas coisas começaram a mudar definitivamente na minha vida por um aprendizado da verdade. E eu sabia nitidamente que um dia eu iria para aquele lugar. Obviamente, isso aí se tornou um período de 9 anos até eu chegar lá. Eu já contei essa história, mas de repente você não ouviu, mas eu quero te falar ela na íntegra para você entender o que acontece com isso, essa movimentação, esse tempo agora, o cronômetro na mão do Espírito Santo, que é o comandante. Porque lá em cima está tudo preparado para links com outras pessoas e situações. Então, legal, durante muito tempo a gente olhava do natural, eu e a Deise e tal, como é que eu vou parar num lugar desse que eu não posso trabalhar? Como é que eu vou para lá se eu não tenho dinheiro? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Sempre é assim, né? Qual é a primeira coisa? Não tenho dinheiro.
E a gente continua assim, a igreja do Senhor é muito doida sobre a face da terra, não tem dinheiro. Pô, mas você tem esse projeto, que beleza, quantos são? 40 milhões. E aí, está com dinheiro? Não temos nada. Aleluia. Aí, beleza, né? Depois de 9 anos, eu, por exemplo, trabalhava intensamente na minha profissão, a Deise também, 3 filhos, adolescentes, aquele negócio todo e tal, muito bem engajado ali, né? Servindo na igreja, está tudo certo, mas no meu coração tinha algo. Tive algumas oportunidades, de repente, de sair dessa visão, daquilo que estava no meu coração, para, quer saber, então eu vou para cá, ou eu vou pegar, eu vou aceitar isso. Mas olha só que interessante, o dia que eu cheguei lá, aí agora a gente vai entendendo muita coisa, a gente vai aprendendo com isso. Antes de eu chegar, alguém chega para mim e fala assim, você tem o desejo de ir lá naquele seminário da escola, não tem? Do nada, gente, a conversa não era nem isso, sei lá o que era, a pessoa já chegou falando assim para mim. Eu falei, eu tenho um desejo, então é o seguinte, eu vou pagar uma passagem para você ir lá. Fala aí para mim. Beleza, né? Uma passagem para eu ir lá, show de bola, então nós vamos. Só que aí eu sou de Governador Valadares, né, cara? Ninguém recebe visto para entrar nos Estados Unidos, nascer numa cidade como essa, onde só tinha imigrantes ilegais, onde a América estava por aqui com os valadarenses, mandando todo mundo embora e tal. Meus primos, a minha família toda de Minas, cara, os caras têm influência com várias, até mesmo com embaixador, coisa, não conseguiam visto. Aí eu fui lá, botei tudo que tinha que colocar e tal. O cara olhou para mim, fez umas perguntas, eu respondi, volto daqui a uma semana. Voltei daqui a uma semana, pum, carimbo para ir. Fala aí, não tem milagre, não tem a mão de Deus? E claro que tem, gente, porque chegou um tempo, e a partir daquele tempo, coisas aconteceram por causa disso, que me linkaram para que eu pudesse montar tudo aquilo que eu precisava para estar lá. E quando eu cheguei, estou diminuindo isso aqui para te contar, porque tem várias situações de milagres mesmo, e uma delas é essa, isso aí para mim, então, selou o meu entendimento, sabe, Tony, sobre o processo de tempo na nossa vida. E a importância da gente reconhecer e não abrir mão de coisas que estão dentro do nosso coração. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, não houve um tempo que aquele negócio já estava quase sendo sepultado? Porque aconteceram nos homens de Deus também. Mas o próprio Espírito Santo sabe, ele vem te dar um kick, ele levanta de novo, ele te mostra algo, ele... Não, ele vem, faz massagem cardíaca, no sonho, sopra em você. Aí cheguei lá, uma noite eu estava lá orando, o Espírito Santo falou assim, você sabe por que você levou 9 anos para vir para cá? Eu vou te responder hoje, porque eu vinha perguntando, por que está demorado? Ok, ele me falou assim, porque eu queria que seus filhos crescessem e fizessem a escola contigo. Mas isso não fazia parte da minha cabeça. Mas também tem isso, né? O tempo da espera de um propósito que Deus gera no teu coração e no meu, Tony, faz com que as coisas sejam linkadas com outras pessoas que vão usufruir disso aí. E vão ser influenciadas. Nada é do nada. Essa é uma frase boa, está na Bíblia. Nada é do nada, quando você está guiado, dirigido e está estabelecido debaixo de um tempo. Alguém está entendendo? Então eu também recebi influência de outras pessoas, fazendo depósito, e também fazendo depósito na vida de outros, para mais na frente, Deus, então agora é o tempo de você estar sendo preparado, tem coisas que estão acontecendo, para que você agora também possa influenciar. Agora comigo, lá em Ribeirão Preto também, tenho encontrado pessoas que têm feito um link importante, com situações que a gente precisa fazer adiante. É impressionante como é que ele faz as ligações, mas no tempo certo. Então, o tempo certo não é aquele que eu determino, mas é aquele que o cronômetro do Espírito Santo diz agora. Diga aleluia. Não é não? Esse é o detalhe que a gente só tem que perceber.
Chegou o tempo, então chegou esse tempo. Por quê? Porque no reino lá do Espírito está tudo preparado, as coisas estão sendo preparadas para links adiante, situações. Você sabe disso, né? A tua vida ela é importante, obviamente que Deus te ama, mas no propósito de Deus ela é importante para a pessoa que está ao seu lado. Para pessoas que você vai encontrar. Diga aleluia. Não é bom a gente olhar isso? De saber que Deus tem como proposta para mim e para você outras pessoas para serem alcançadas? É exatamente isso. Porque nós somos representantes dele, como filhos amados, sobre a face da terra, para estender o reino, cara. Mas nós vamos estendendo porque essa articulação de planejamento, de cronômetro, de tempo, debaixo de um comando, é tudo lá de cima. Alguém está pegando o que eu estou falando? Então é muito importante a gente caminhar dessa forma. Então uma coisa é o seguinte, não force barra na tua vida. Ok? A gente ensina isso na escola, né? Quem faz a escola Atos, mas aprenda a não forçar barra. Não dá, a gente não abre as portas, não somos nós que abrimos. Não, esse conteúdo não é nosso, é Deus quem faz isso. Porque Ele abre portas que eu vou te falar, a gente não pode abrir. Você vê, Isaías capítulo 45, diz assim, falando a respeito de Ciro, que era um ungido, Deus falou, cara, eu ungi esse cara que eu tenho um propósito. E está escrito no finalzinho do verso 1 de Isaías 45, olha, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha que interessante. Quem é que abre? É Isaías 45, finalzinho do verso 1. Quem é que abre essas portas? Não sou eu, é Deus. O que mais? Eu irei adiante de ti. Ele está na traseira ou está adiante? Então nós vamos seguindo, né? Olha aí, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, tudo na primeira pessoa. Sabia que eu grifei aqui? Tudo na primeira pessoa, de Deus fazendo tudo. Depois ele diz assim, quebrarei as portas de bronze. Eu não posso quebrar, você pode? Não. O que mais? Despedaçarei as trancas de ferro. Eu vou te dar os tesouros escondidos, as provisões necessárias, porque o tempo chegou e sou eu que faço. Eu vi isso na minha própria vida. Então Deus foi abrindo, despedaçando portas que na humanidade eu jamais poderia ter feito algo que Ele botou no meu coração há 9 anos atrás. E Ele garantiu tudo isso. E acabei voltando para um novo propósito. Então a gente vai vivendo de propósito em propósito. O apóstolo Paulo, ele estava aqui como Saulo e Barnabé, mas segundo os historiadores, cara, já tinham passado muitos anos que ele estava servindo na igreja. Então aqui chegou e diz assim, agora, mas ele estava servindo na igreja, mas agora tem uma proposta nova para ele. Agora o Espírito Santo quer que ele seja enviado, e esse tempo, sabe, Tony, eu quero te falar para cada um de nós aqui também, quando Deus vem com um cronômetro e diz agora, então eu fico no coração tranquilo que o tempo de preparação foi feito. Então eu não vou temer, eu posso chegar assim e falar assim, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Ó Jesus e tal. É melhor ir com perna bamba do que achar é comigo mesmo. Olha aí, cheguei, hein? Cuidado. Aí não dá certo. Mas se a gente vai com temor, sabendo que o cronômetro bateu, agora é a hora. Ah, legal, então eu vou crer que Ele está me capacitando. E aí nós vamos seguindo adiante, foi Ele que está nisso. Uma das grandes seguranças para nós avançarmos em termos de processo é saber que aquele processo, quem estabeleceu foi Deus, Ele deu o comando de uma nova jornada, então eu estou nessa base, Senhor, foi você que me mandou. Como eu sei que Ele não me manda para uma furada, aleluia, vai dar certo diante de todo obstáculo que eu enfrentar. Porque Ele vai quebrar as portas, Ele vai estabelecer, Ele vai... Porque nós estamos debaixo de um comando. Alguém está pegando isso? Essa jornada do ser humano, da igreja, que a igreja não aprende isso. O que Deus planta no teu coração, o que Ele vem estabelecendo, eu vou te falar, vai ser feito à maneira dEle. Ele é o chefe da cozinha.
Tá certo? Então vai ser feito à maneira dele. Com certeza é isso que acontece. Então é só você não desperdiçar, nem jogar, nem enterrar, e você vai perceber que isso vai acontecer. É muito legal que eu estava conversando com o Tony ali, ele me contou um sonho que ele teve, ele falou que ele é muito usado nesse assim, ele tem sonhos e ele sabe que Deus fala com ele através de sonhos, né? De repente você é assim também, está tudo certo. Eu não sonho nada, e quando sonho, é só o capeta me perturbando. Mas Deus tem a sua maneira de me falar. Tá certo? Eu falei, de vez em quando eu falo assim, Jesus, só um sonhozinho, só um sonhozinho. Nada, meu irmão, nada, sem conexão, não tem nada, Sérgio, tem nada vem. Tá certo, eu te amo, aleluia. Mas tem gente que é assim, acontece isso, né? Estava conversando com uma pessoa que teve um sonho e viu Jesus, cara. Meu Deus, hein? Vou pedir essa noite. Mas ele me contou um sonho a respeito sobre 2 pessoas mortas, né? Bem interessante. Tony, fala para o pessoal aí, porque eu acho que é mais fácil você falar do que eu falar. Boa noite. Eu sonhei que tinham 2 corpos numa carroça. E tinha um jovem sentado sobre esses 2 corpos. E eu caminhava, olhava, medonho, um negócio estranho. Em um certo momento ele parou e eu botei a mão e disse, levanta. E os corpos, E quem conduzia a carroça tomou um susto e pulou para trás. Eu acordei e eu percebi que não era um sonho comum. E eu orei a Deus. Eu disse, que sonho é esse? Em um determinado momento Deus me falou. Eu tinha 2 sonhos. Sonhos que eu estava deixando serem enterrados. 2 sonhos jovens. 14, 15, 19, é jovem. Coisas que eu vinha sonhando muitos anos, que eu estava deixando ser enterrado. E estava colocando um outro sonho sobre eles. O outro sonho que levava, não? O jovem que estava sobre a carroça. E um dos sonhos era morar fora. E o outro sonho era o ministério. Um se realizou, eu fui. Mas eu perguntei a Deus, mas eu devo orar por qual dos 2? E ele disse, eu sou a vida, eu ressuscito os 2. E hoje, é isso aí, é uma espera. Cara, você não pode... Cara, não libera aquilo que está no teu coração que Deus colocou, rapaz. É muito importante a gente aprender a guardar aquilo ali, né? Deixar aquilo ali guardado, porque Deus, Ele tem um momento de todas as coisas, né? Aí, por exemplo, né, antes mesmo do Tony ir para a Itália, né, que era um sonho dele, esse negócio todo, esperando isso muito tempo, e até mesmo esse momento, porque chegou o momento do relógio, agora, e o Espírito Santo está nesse comando, ele tinha feito uma capa da Bíblia dele. Ele até me mandou uma foto para mim. Eu vou botar aí para você dar uma olhadinha. Olha como é que está a capa da Bíblia, olha aí. Você sabe que às vezes tem coisas que você tem que botar no teu coração, são sonhos, bota na tua frente para você ver. Você quer ver? Deixa eu te falar algo aqui. Vai lá comigo em Abacuque, eu vou terminar com isso. No capítulo 2... do livro de Abacuque, Deus falando com o profeta, diz assim para ele, escreve a visão, escreve, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Olha o verso número 3, porque a visão, porque o propósito, porque o plano, porque o sonho, escuta aí, ainda está para cumprir-se. Olha, eu grifei na minha Bíblia, gente, porque a minha está escrito assim, no tempo determinado. Mais uma vez, a coerência da palavra, com o Espírito Santo dizendo, separai-me agora. Agora é o momento para isso. Legal, né?
tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Então, profeta, se tardar, espera, porque na minha Bíblia está, certamente virá e não tardará. Diga aleluia! Põe isso aí, cara, em áreas da sua vida, você está esperando ver lá a transformação na tua família, situações, cara, a gente não pode abrir mão, algo que está no nosso coração não pode, porque vai chegar o tempo das coisas acontecerem, dos processos acontecerem, da gente ver tudo que está no nosso coração se tornando realidade. Diga aleluia. Eu já estou vivendo uma parte da realidade de coisas do meu coração, porque eu sonho para Deus, o meu sonho é para Deus, não tem nada meu, não estou pensando em fazer coisas para mim, arrumar isso, aquilo, outro, meu sonho é dele. Tá? Quando você se torna dele, o coração teu é dele, virou a fábrica dele, não é bom isso? Porque a gente entra no propósito, no plano, né, estabelecido no mundo do Espírito, para esse momento que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um momento, gente, onde uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo ali, em relação a esse momento aqui que nós estamos fazendo quinta-feira, foi que ele falou para mim, ele falou mais coisas, né? Eu nem comentei com o Tony, mas uma que ele falou assim, eu percebi claro no meu coração, ele disse assim, não dá tempo, não dá mais tempo. Tipo, Alinho, o tempo é esse. Tipo, eu tenho pressa. Alguém está entendendo? Sentir isso é uma urgência no mundo do Espírito, para coisas para frente, para linkar. E eu estava falando para ele também, veja bem, gente, somos pessoas que o propósito dele como sonho é ir para lá, morar, tem uma filha maravilhosa, linda, apresentamos aqui no domingo, tem a Dani, legal, está morando, Deus tem abençoado o trabalho dele, mas tudo isso para um propósito do reino. Tudo no propósito do reino. Aí você vê, né, a gente cumpre um propósito do reino, cumprindo aquilo que está no nosso coração. Nada é com Deus. Se a gente faz alguma coisa para Deus, porque a gente tem que fazer, ou não está no nosso coração, tem alguma coisa errada. Por que Deus bota no coração de uma pessoa, eu sou missionário, eu vou para não sei aonde, eu vou para aquele lugar lá, porque Deus me chama, é tudo que a pessoa, porque Deus colocou no coração da pessoa. Então, as coisas que acontecem dentro de mim e de você, elas não são geradas por mim, uma vez que eu sou dele, o meu coração agora é dele, eu estou misturado com ele. Então, ele começa a lançar sonhos e coisas dentro do teu coração. Então, chegou um momento, são os processos, é o tempo agora, pum, cronômetro, para começar uma jornada. Deu para entender isso um pouquinho? Entendeu o sistema de tempo e processo do qual a gente tem que se submeter, nós temos que nos entregar e aprender a caminhar dessa forma. Aí você vai falar, pastor, é mole? Não, não é mole. Nada é mole. Tem um sacrifício nisso. Tem momentos que a gente pensa que nada vai acontecer. Tem momentos que dizem, caramba, isso aí, como ele falou, está morrendo? É assim mesmo. Mas Deus sempre vem, Ele te dá algo, Ele te dá uma baliza nova. Ele levanta uma bandeira. Porque é assim que Ele vai fazendo na nossa jornada. Mas não abra mão, tem um processo. Esse é o processo de Deus e isso garante, né, aquela situação. Então, pum, começou agora, cronômetro, Deus mandou, aí você sabe que você está debaixo da vontade de Deus para a tua vida. Queridos, esse é o melhor lugar, é o perfeito, não é melhor, vamos corrigir, é o perfeito lugar, está debaixo da vontade de Deus, no tempo de agora, no momento de agora, porque isso gera um descanso muito grande. Diga aleluia. Então vamos embora ficar de pé? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores
distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.